Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar na origem da motivação, da paixão, mas assim, por um ângulo bem diferente. Um ângulo bem contraintuitivo, eu diria. Totalmente. A gente cresce ouvindo aquele conselho, né? Siga a sua paixão. Tá em todo lugar. Em discursos, em livros. Exato. E é um ótimo conselho, claro, se a pessoa sabe qual é a sua paixão. Mas, e para quem olha para dentro e não acha uma grande fogueira? Acha, sei lá, só umas faíscas. Pois é, essa é a armadilha, não é? Ficar esperando uma revelação, momento assim de cinema. E o material que a gente analisou hoje argumenta que essa busca pode ser o caminho errado. E qual seria o caminho certo, então? A ideia central é que a paixão no comecinho dela não parece grandiosa. Na verdade, ela se parece com algo bem mais discreto, quase tímido. A curiosidade. Curiosidade. Então, a nossa missão hoje é justamente destrinchar essa metodologia, um passo a passo para construir paixão a partir dessas pequenas faíscas. A gente vai ver como pegar perguntas simples e transformar numa fonte de energia. E o ponto de partida, segundo o material, é uma tarefa bem concreta. Fazer uma lista. Uma lista de 25 curiosidades pessoais. 25 é um número específico? Sim, e o exemplo que a pesquisa traz para ilustrar isso é perfeito. Pensa no atleta de elite. A paixão dele não começa com o troféu na mão. Não. Começa com uma criança no quintal, com uma bola, se perguntando qual o melhor jeito de arremessar isso aqui. É só uma pergunta. Curiosidade pura. E isso tem uma base biológica, né? Exato. A curiosidade joga a gente em situações novas, em desafios, que são os gatilhos para o que a psicologia chama de estado de flow. Ah, o estado de flow, aquela sensação de imersão total numa atividade que o tempo parece que some, sabe? Essa mesma. E o mais interessante é que a curiosidade tem um efeito colateral poderoso. Ela ajuda a diminuir o medo. Como assim? Parece que o nosso cérebro tem dificuldade de sentir curiosidade e ansiedade ao mesmo tempo. É como se a curiosidade chegasse e falasse para a ansiedade: licença, esse espaço aqui agora é meu. Nossa, isso vira lógica de cabeça para baixo. Porque, olha, com uma lista de 25 curiosidades na mão, o meu instinto seria escolher a melhor, a mais promissora, O de todo mundo, acho. e focar nela. Mas o que os artigos dizem é o contrário. Não é para escolher uma, é para procurar onde elas se cruzam, onde elas se sobrepõem. E o que é fascinante aqui é a matemática por trás disso. Uma curiosidade sozinha tem uma certa energia. É tipo uma pilha pequena. Uhum. Mas essa energia acaba. A verdadeira usina de força, o combustível que dura, surge da combinação. 2, 3, 4 curiosidades. É nessa interseção que a energia não só soma, ela se multiplica. Pera um pouco, você está me dizendo que tem uma química cerebral específica por trás disso, que não é só uma ideia bonita de sinergia. Exatamente. É química pura. A conexão de ideias, sabe? Aquele momento em que você acha um padrão entre duas coisas que pareciam não ter nada a ver. Sim. Isso libera um neurotransmissor muito famoso, a dopamina. Ah, a molécula do prazer. Muito mais que isso. Ela é a recompensa do cérebro por aprender, por conectar os pontos. A analogia que as fontes usam é ótima. Sabe aquela satisfação quando você acha a resposta numa palavra cruzada? Sei, aquele clique. Aquele ahá. Isso é um pulso de dopamina. É o cérebro te dando um tapinha nas costas por ter reconhecido um padrão. E então a paixão não é um raio que atinge a gente, é algo que a gente constrói, um ahá de cada vez. A cada conexão de curiosidades é um tijolinho a mais. E cada tijolo vem com essa ondinha de prazer que te incentiva a colocar o próximo. É um processo ativo. E essa dopamina, ela faz mais alguma coisa. Com certeza. Se a gente olhar o cenário mais amplo, a dopamina não é só uma recompensa. Ela age como um amplificador de foco. Como um holofote. Perfeito. Quando a dopamina é liberada, ela na verdade melhora a nossa capacidade de reconhecer novos padrões. É como se, depois de encaixar a primeira peça do quebra-cabeça,
as outras começassem a saltar os olhos. Então é um ciclo que se retroalimenta. Exato. Eu acho um padrão. Meu cérebro libera dopamina. Essa dopamina me deixa mais atento, o que torna mais fácil achar o próximo padrão, que libera mais dopamina. Você está literalmente usando a neuroquímica a seu favor para criar motivação do zero. É a diferença entre empurrar um carro parado e dirigir um que já pegou embalo. O começo é difícil, mas depois o sistema se autopropulsiona. A motivação gera mais motivação. Eu adorei a parte da neuroquímica, mas assim, a minha mente prática tá gritando por um exemplo. Como isso funciona na vida real? Com uma lista de papel na mão? Ótima pergunta. Porque eu fico tentando conectar coisas aqui na minha cabeça, sei lá, história da Roma antiga com design de games e eu travo. Certo. O material que a gente analisou traz um exemplo fantástico. Imagina que na sua lista de 25 você tem duas bem específicas. A primeira, sobre esportes. A mecânica de bloqueio de passe para jogar como left tackle no futebol americano. Ok, isso é muito específico. Não é só futebol americano. Nada. É a técnica de uma posição. O left tackle, para quem não acompanha, é o guarda-costas do quarterback. Agora, a segunda curiosidade de outra área. Alimentação. Tá. A viabilidade de usar insetos como uma nova fonte de proteína. Nossa, dois mundos que não se falam. Um é esporte de elite, o outro é solução alimentar para o futuro. Não vejo a conexão. E é aí que a mágica acontece. A tarefa é procurar a sobreposição, onde esses dois universos podem se tocar. E aí, depois de pensar um pouco, pode surgir uma pergunta nova. Uma pergunta muito mais potente. Que seria? Insetos seria uma boa fonte de proteína para atletas de alta performance como jogadores de futebol americano? Uau, agora a ficha caiu. Isso cria um campo de investigação que é totalmente novo e provavelmente só seu. Exatamente. Você conectou nutrição esportiva com uma fonte de proteína super inovadora. A energia que essa nova pergunta gera é muito maior porque ela é única. E você se torna especialista em algo que você mesmo inventou. Isso deve ser incrivelmente motivador. Com certeza. Você não está mais só no campo da nutrição ou só no do esporte. Você está num território novo que você criou. E isso leva a outro ponto que a pesquisa bate muito na tecla: a importância da especificidade. Categorias genéricas, tipo comida ou música, não funcionam tão bem. Entendo. Mas isso não pode ser meio paralisante? Se eu preciso ser tão específica, talvez eu nem consiga fazer a lista de 25. Muita gente pode pensar, eu gosto de música, e parar aí, sabe? É um ponto válido, e a pesquisa aborda isso. O sistema de reconhecimento de padrões do cérebro precisa de dados, de detalhes. Música é muito amplo. Mas o uso de sintetizadores modulares na música eletrônica dos anos 70. Ah, sim. Ou as estruturas harmônicas nas cantatas de Bach. Isso é rico. Dá para o cérebro a matéria-prima para trabalhar. A dica é, se o interesse é amplo, se pergunte o que dentro disso me deixa curiosa. Certo, então o trabalho é ir um pouco mais fundo. Mas e o outro lado? E se eu acho uma conexão, fico super empolgada, começo a pesquisar e descubro que não leva a lugar nenhum? É um beco sem saída? Com certeza. E essa é uma parte crucial do processo. O objetivo inicial não é achar uma carreira no primeiro cruzamento. É gerar o combustível. A paixão é a energia, não o destino final. Entendi. Se a sua pesquisa sobre proteína de inseto para atletas te leva a descobrir que seu interesse real é em logística de novas fontes de alimento, ótimo. A paixão inicial foi o motor de partida. A meta é gerar um motor, não definir um mapa completo da viagem de uma vez. Exato. E tem uma nuance final muito importante. Essas conexões podem não ser óbvias no primeiro dia. Exige um pouco de paciência. Não é para sentar e forçar até a cabeça doer, então. De jeito nenhum. A sugestão é revisitar a lista diariamente. 5, 10 minutos, ler os itens, pensar um pouco sobre eles e seguir com o dia. Deixar o subconsciente trabalhar, é isso. Exatamente. Você planta sementes na mente e permite que o cérebro, em segundo plano, comece a achar as ligações. Lembro de uma vez que levei semanas para perceber uma conexão entre dois interesses meus. A ideia clicou no meio de uma caminhada. Foi um ahá genuíno. Então, o que tudo isso significa? Para mim, o insight mais poderoso da nossa análise de hoje é essa mudança de perspectiva.
A gente é vendido a ideia da paixão como um raio, algo que atinge a gente do nada. E se esse raio não vem, a gente se sente perdido. Com um defeito, talvez, como se todo mundo tivesse recebido o manual, menos a gente. Exato. Mas o que essa pesquisa sugere é um processo ativo. É sobre ser arquiteta da sua própria paixão, em vez de só uma espectadora esperando ela aparecer. Uhum. É sobre pegar esses fios menores de curiosidade e conscientemente tecer algo maior. É um método para gerar a própria motivação, usando a química do nosso cérebro como aliada. Isso mesmo. É sobre transformar a busca por paixão de uma loteria para uma estratégia. E isso nos leva a uma reflexão final. Uma ideia que se constrói sobre tudo isso que a gente discutiu. Qual seria? Isso levanta uma questão importante, né? Se a combinação de curiosidades pessoais cria um combustível motivacional tão potente, o que acontece quando a gente dá o próximo passo? O que acontece quando começamos a procurar intersecções, não só dentro da nossa lista, mas entre as nossas curiosidades e as curiosidades, os problemas, as necessidades de outras pessoas? Nossa! Onde a paixão pessoal termina e o propósito colaborativo começa.